A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o Pão Diário da IBEC. Muito bem-vindo. Nossa breve reflexão, como sempre, lá no texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 19, quase no finalzinho, lá nos versículos 45, 46, quando Jesus está entrando no templo, e ao entrar no templo de Jerusalém, um templo suntuoso, um templo reformado, um templo bonito, um templo que era o eixo da religião judaica, a religião especificamente pautada, ou que deveria ser pautado no ensino e também na adoração. Jesus entra no templo e expulsa ali os que vendiam. Não diz o que eles vendiam, mas Jesus acrescenta algo ali. Está escrito, está revelado, a mensagem de Deus já está disponível. E o que ele cita é o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será casa de oração, mas vocês as transformaram em covil de salteadores, né? Portanto, só lembrar algo interessantíssimo, né? Que ali havia cambistas, ali havia gente trocando dinheiro, isso mesmo. As moedas que eram cunhadas e que não tinham o mesmo valor naquele ambiente, ou seja, moedas estrangeiras que estavam chegando ali, elas precisariam passar por um tipo ali de atualização monetária. A gente conhece muito bem isso, porque hoje quando você vai e tem que entrar num país cuja moeda é diferente da sua, né? O dólar, né? O euro, enfim. Você precisa fazer essa troca, essa mudança monetária. Isso também já acontecia nos templos. E além disso também, esse dinheiro então atualizado, esse dinheiro do templo servia para poder comprar animais para realizar o ato da adoração. Bom, esse é o contexto. Então Jesus entra ali e faz uma repreensão severa. E a pergunta é o seguinte, né? O que é que está acontecendo? Qual é a mensagem aqui? Em primeiro lugar, é a falta de consciência de quem é o dono da casa, de quem é o senhor da casa, né? Casa de Deus, eu digo sempre isso, que a igreja não tem como cabeça o pastor. O pastor não é a cabeça da igreja. A cabeça da igreja é um só, Cristo Jesus, e o resto é corpo. Essa consciência, primeiro, de quem é o senhor da casa. Segundo lugar, né, é a questão da adoração feita com uma intenção correta. Por quê? Porque ela não é pontual, momentânea, mas é um estilo de vida. É a maneira como a gente vive, como nós nos relacionamos, a maneira como você trata essa pessoa que vive com você e que te suporta. Quando eu falo suporta, não é no sentido ruim não, mas que te dá sustentação para suas questões emocionais, físicas, ambientais e todo o resto, né? E a gente tem que aprender a honrar essas pessoas, e isso é um ato de adoração. A gente tem que aprender a tratar bem toda e qualquer pessoa, independente do seu nível social. Isto é adoração. Nós temos que aprender a respeito da gentileza, da generosidade, porque tudo isso envolve a dimensão da decisão, que a gente chama de amor, não é sentimento. A gente tem que aprender a andar de maneira correta, manter um caráter para alcançar a estatura de Cristo. Isso é interessante porque quando Jesus aqui expulsa, ele expulsa aqui aqueles que estão diminuindo e estão pervertendo os elementos centrais do relacionamento com o Todo-Poderoso. E mais do que isso, a casa de Deus é o lugar onde a gente leva a Deus as nossas petições, e a gente tem que lembrar que nós temos que saber fazer essas petições. A gente não pode cair no equívoco de uma intenção egoísta, né? Não é muito difícil não a gente perder de vista isso, viu? Por isso que a Bíblia Sagrada vai nos ensinar como nós devemos pedir. Inclusive, há uma exortação que há muitos que não recebem porque pedem mal, que a gente possa aprender a pedir bem, mas mais do que isso, desfrutar de um cristianismo genuíno, discernir o que é a casa e quem é o dono da casa,
E mais do que isso, muito mais do que isso, é viver isso como um estilo de vida, portanto, sermos adoradores em todos os lugares onde nós estivermos. Que o Senhor te abençoe. Medita nesse pequeno trecho e a gente avança com outras dimensões da profundidade dessa palavra que é viva e que é eficaz e um alimento para as nossas almas. Deus te abençoe.